Olá, meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietária do ateliê Menina Arteira, e na nossa linha de hoje, que é uma continuação da nossa maratona de volta às aulas, eu vim trazer para vocês esse estojo lindíssimo aqui, super útil, que é um estojo box duplo. Olha que legal, cabe muita coisa para pôr lápis de cor, caneta, canetinha, etc. Ele não serve só para o nicho escolar infantil, ele também serve para adultos, inclusive serve até para você ter aí como portfólio de necessaire, para maquiagem, etc. Então, se você já gostou, aproveita e já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ser notificado quando a gente lançar vídeo novo, compartilha com as suas amigas e agora bora aprender! Bem, meus amores, na aulinha de hoje, então, eu quero ensinar para vocês um estojo box escolar duplo, certo? E eu quero dar uma dica para vocês estarem utilizando retalhos na hora de confeccionar o estojinho de vocês. Como é que vocês vão fazer? Já até coloquei aqui o zíper nos cantos, que é para eu ter uma noção aqui de direção para poder falar para vocês aqui, para vocês entenderem também. O seguinte, ao meu ver, o que fica melhor para você colocar retalho é que ele fique nesse sentido do zíper, tá? Ok? Então, primeiro vocês vão precisar de um tamanho total de tecido e de manta R1 ou R2, 30 por 30, tá? Então, tanto tecido quanto a manta tem que ser 30 por 30, ok? Só que vocês vão poder utilizar retalhos. Então, você pode ir emendando retalhos e eu indico vocês a fazer a emenda aqui, ó, nesse sentido, tá? Aqui é o sentido do zíper, né? Então, fazer nesse sentido, porque a hora que a gente for, né, fazer com que ela fique assim, a estampa vai ficar toda nesse sentido, tá? Outra dica que eu quero dar pra vocês, vocês podem estar utilizando manta emendada, tá? Ó, como é que eu faço pra emendar minha manta? Eu deixo junta as duas, coladinha uma na outra, não sobrepondo uma outra, não, juntinha, coladinha uma na outra. E faço uns pontos zigue-zague nele, só para unir, tá? Uma manta na outra. Qual que é o segredo para ela não ficar visível aqui no tecido? Você passar muito bem. Você passa muito bem o seu tecido na manta, que ele não vai aparecer, tá? Onde tá a emenda? Eu tô passando aqui porque eu tô sentindo aqui, né? Aqui por dentro, para ver onde é que tá a minha emenda, tá? E principalmente, se você for jogar essa parte onde tem a emenda da manta pro lado de baixo do seu estojo, vai ficar super ok, não vai aparecer nada. Inclusive, você pode utilizar a manta emendando retalhos de manta até em outros trabalhos. Se você quiser fazer um quilt nele ou uma tela C, né, você também pode estar fazendo, ok? Bem, então, a gente vai precisar, para o forro, 4 pedaços de tecido. Pode ser da sua preferência, tá? Lembrando que eu tô utilizando aqui um tricoline, 100% algodão. E eu fiz uma emenda aqui no meio do meu, porque eu tinha só retalho desse meu tecido, né? E eu quis fazer tudo do mesmo tecido, mas tive que usar um retalho aqui. Então, ó, eu fiz uma emenda aqui, ó, de uns 5 centímetros, porque eu só tinha 25, tá? Então, eu fiz essa emenda aqui. Então, para o forro, nós vamos precisar de 4 pedaços de 11 centímetros de largura por 30 de comprimento, tá? Vou estar deixando embaixo aqui na descrição também para vocês, tá? Bem, o zíper vocês cortam um pouco maior, tá? Se não quiser cortar muito maior, não precisa, mas vocês podem cortar pelo menos com meio centímetro a 1 centímetro sobrando de cada lado, tá? Vai precisar de 2 cursores. Pro puxador, eu vou fazer 2 puxadorzinhos, mas eu vou cortar tudo de uma vez só e costurar tudo de uma vez só, né? E eu peguei um pedacinho aqui com 13 centímetros por 6,5, tá? De largura, ok? Para o meio, nós vamos precisar de um pedaço de 30 centímetros de comprimento por 4 centímetros e meio de largura, ok? Zíper também para esse pedaço aqui, então, a gente vai utilizar, na verdade, dois
2 pedaços de zíper de 30 centímetros, tá? Eu já deixei até solto esse daqui, ok? E agora a gente vai pra parte da costura. Bem, meus amores, e pra costura, nós vamos começar costurando essa parte do meio do nosso estojo box duplo, tá? E pra isso eu vou pegar frente do meu zíper, colocar com a frente da minha estampa, frente do meu forro com a frente da minha estampa aqui. Vou clipar para fazer esse sanduíche ficar bem certinho. Levo pra máquina e faço uma costurinha reta prendendo esse meu sanduichinho aqui, beleza? Passei uma costurinha aqui então para prender o meu zíper, ó, certo? Eu vou virá-lo. Agora eu puxo bem o meu tecido aqui de baixo, meu tecido de forro, alinho ele aqui em cima e passo uma costurinha aqui para rebater, tá? Para ficar bem preso esse meu tecido aqui no zíper, certo? Aí eu venho desse outro lado e vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui, tá? Eu coloco frente com frente do zíper, frente do zíper com frente do tecido. E frente do forro com frente do tecido, tá? Clipo, faço igualzinho e rebato, igual eu vou fazer aqui desse outro lado, tá? Meus amores, ó, já fiz a costurinha aqui de um lado, rebati, fiz o mesmo processo do outro lado, rebati, puxando bem o tecido, certo? Agora a gente vai reservar essa peça. Vamos pegar lá o corpo, que é a parte maior lá, né? Posiciono ela aqui. Vou colocar frente com frente do meu zíper aqui, frente do zíper com frente do tecido. Pego um dos meus forrinhos. Coloco aqui por cima, certo? Faço a mesma coisa aqui do outro lado, vou clipar, né? Ele também. Frente do zíper, frente da estampa. Frente do forro com frente da estampa aqui também. Certo? Agora é só a gente clipar, levar pra máquina, fazer a mesma costurinha que eu fiz agora ali no nosso miolinho, certo? Então, costura reta daqui, fechando, costura reta aqui do outro lado, fechando. Bem, meus amores, ó, eu já costurei, aproveitei e já rebati a costura fazendo um pesponto aqui. Eu não mostrei porque é o mesmo processo que a gente fez no miolinho, então, é o mesmo processo. Ele tava assim, né? Costurado aqui, eu virei e rebati a costura dos dois lados, tá? Bem, meus amores, deixa eu falar uma coisa importante pra vocês. A estampa, essa minha, ela não tem sentido. Se eu viro ela assim, ó, porque agora a gente vai colocar o nosso miolinho da peça. Então, pra vocês entenderem, ela não tem sentido, ó. Quando eu levanto ela aqui, ó, essa estampinha tanto faz de um lado quanto do outro, ela tem esse mesmo formato. Tá? Isso acontece às vezes também com floral e etc. Agora tem umas estampas que ela tem um sentido só. Então, quando você vira ela assim, essa estampa fica certo, essa outra fica de ponta cabeça. O que você tem que fazer? Igual que eu fiz uma emenda aqui, só que porque tava faltando tecido, você vai ter que colocar uma emenda, vai ter que cortar, fazer a emenda no meio, para que as estampas fiquem certas aqui, ó. Como fosse assim, o pé aqui, a cabecinha aqui, o pé aqui e a cabecinha aqui, entendeu? Pra hora que a gente vire aqui, ele não fique de ponta cabeça ao outro lado da estampa, certo? Então, agora é hora de vocês pegarem o cursor de vocês, tá? A parte do miolinho que a gente já fez. Vamos posicionar aqui. Esse lado aqui. Observe também o lado da estampa de vocês, tá? Pra você colocar certinho, ó. A minha tá caminhando as combinhas toda pra esse lado. E essa outra tá toda vindo pra esse lado, tá? Então, agora a gente vai posicionar assim. Agora é hora da gente colocar o cursor, tá? Alinha bem o tecido aqui, tá, gente, ó? Alinhe bem o tecido aqui. Um lado do zíper é interessante que esteja mais curto do que o outro.
Para me auxiliar aqui, eu posso clipar um dos lados para que ele fique fixo essa parte aqui, para que fique mais fácil de eu colocar aqui, ó, tá? Vou até cortar aqui um dos lados, que esse outro lado aqui tá quase do mesmo tamanho, o meu zíper. Eu vou queimar a pontinha, lembrando que é interessante vocês queimarem a pontinha para não ficar desfiando. Eu já tinha queimado as minhas outras pontas aqui, tá? Agora é muito simples, a gente vai passar aqui. É um pouquinho chatinho essa parte, mas vocês conseguem, tá? Passa primeiro um lado, ele passou certinho aqui, vê se ele encaixou certinho. Encaixou certinho, agora a gente vai tentar emendar aqui, ó. Um pouco mais pra baixo. Ó, foi certinho, né? Agora, tem sempre que reparar se tá alinhado aqui. Vamos até o fim aqui, ó, só pra fechar o zíper. E agora eu vou passar de novo. Então, ó, eu puxo e coloco ele no meio aqui, tá? Eu vou fazer o mesmo procedimento deste outro lado aqui. Vou passar o zíper inteiro, vou fechar esse meu zíper e depois eu vou colocar ele novamente e encontrar os dois aqui no meio. Posicionei meus dois cursores aqui, um próximo do outro, no meinho, né? Próximo, pelo menos, né? E vou desvirar aqui, tá? Vou puxar essa minha peça. Ah, se você quiser passar uma costurinha aqui, tá? Pra não correr o risco, às vezes, de soltar, você pode estar fazendo também, tá? Eu vou puxar aqui. Pra gente virar essa nossa peça. Vamos colocar aqui. Vamos virar desse jeito, ó. Pra gente poder entender melhor, certo? Tá aqui. E o outro está aqui, né? Então, agora a gente vai fazer o fechamento do nosso forro. Como é que eu vou fazer? Eu vou grudar assim, um forro no outro, tá? E nós vamos levar pra máquina de costura, mas nós não vamos fechá-lo assim, ó, pra não engruvinhar esse meu zíper, tá? Eu vou até o limite dele aqui, tá? Então, se o meu limite pro meu zíper ficar reto aqui, ó, eu estipulo um limite aqui pra ele. Grudo aqui, ó, e fica assim, tá? Certo? Eu faço o mesmo do outro lado aqui, faço o mesmo de todos os lados, porque eu vou costurar o seguinte agora. Eu vou costurar ele nesse limite até aqui, pra ele não engruvinhar, tá? Aqui o meu zíper, ok? E vou fazer uma costurinha reta, prendendo ele todo aqui, até o meu outro limite aqui do mesmo jeito, tá? Então, eu vou fazer assim, com ele, ok? E vou passar uma costurinha até aqui também, tá? Então, em contorno dele todo aqui, costurinha reta até aqui. Faço o mesmo processo desse outro lado aqui também, tá? Então, costura até o limite aqui do meu zíper, tá? Não pode ir até o fim. Meus amores, ó, eu costurei um lado aqui e trouxe pra vocês verem que eu fiz o seguinte, ó. Eu coloquei como marcação um alfinete aqui. Então, eu comecei a minha costura a partir desse alfinete, pra eu não pegar aqui, pra não correr o risco de eu
puxar demais aqui e acabar engruvinhando aqui o meu zíper, certo? Então, eu fiz isso aqui como uma marcação, fiz dos dois lados, ó, e deu super certo, ok? Ele fica mesmo, tá? Com uma abertura aqui. Fique tranquilo, porque essa abertura vai sumir no outro processo de costura que a gente vai fazer, tá? Eu faço o mesmo procedimento aqui do outro lado, inclusive já fiz até a marcação aqui, tá? Só que, de um dos lados, você vai ter que deixar uma abertura de aproximadamente uns 4 dedos, tá? Então, sempre deixando o retrocesso, né? Retrocesso no início, vai, retrocesso, deixa uma abertura de 4 dedos, retrocesso de novo, né? Vai passando até chegar nesse limite aqui, dá um retrocesso de novo. Bem, meus amores, ó, depois de pronta, então, essa parte da costura, o que nós vamos fazer? Eu quero que vocês encontrem o meio da peça, tá? Fazendo isso, encontrando zíper com zíper aqui, ó, tá? Zíper com zíper, piquezinho, piquezinho, tá? Dá uma picotadinha, faz o mesmo do outro lado, ó, encontra zíper com zíper, picota, picota, tá? Vamos deixar bem alinhado aqui. Vou prender só na manta. Agora, vou colocar um puxadorzinho de cada lado. Se você quiser fazer essa necessaire com aquelas alças, tá? Agora é o momento de você já deixar pronta uma alça aí pra você. Pode ser de 10 centímetros por 25 de largura, quer dizer, largura 10 e 25 de comprimento, né? Fica a seu critério. Inclusive, a forma de colocar a alça é igualzinha a necessaire que eu ensinei lá pro Dia dos Pais. Ok? Até vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser ver, que é o estojo box com alça, tá? Esse daqui eu não vou fazer com alça, mas já mostro daí para vocês, se acaso vocês quisessem colocar alça, aonde vocês vão colocar, tá? Mas o vídeo mais especificamente tá lá nesse vídeo do Dia dos Pais que eu já ensinei, tá? Então, eu pego aquele meu puxador, aquele meu tecidinho para puxador. Vocês podem encontrar até o meio dele aqui, se quiser. Aí a gente vai alinhar aqui o meio e mais uma vez, tá? Ficando assim. Agora é só levar pra máquina e passar um pespontinho aqui e aqui do outro lado, ok? Depois, eu vou virar no meio e vou cortar, mas eu já mostro aqui pra vocês, ok? Bem, meus amores, ó, depois de costurado a minha tirinha aqui, eu vou dobrar ela ao meio. Vou cortar. Se você quisesse fazer isso por etapa e cortá-la depois também, ficava ao seu critério, tá? Dobro ela de novo aqui, no meio. E vou pôr bem onde tá o meu piquezinho aqui. Certo? Ó, os piquezinhos onde a gente se encontrou aqui. Vou colocar ele aqui. Vou colocar esse puxadorzinho dos dois lados. Então, ó. Agora, para prender, eu vou fazer o seguinte. Agora é a hora da gente fazer o fechamento de onde ficou essa nossa abertura aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou passar uma costura reta até aqui, ó. Até chegar onde tá o meu ponto da costura aqui, tá? Ó, então, vou passar uma costura reta até fechar até aqui, tá? Chegou nessa minha costura, eu viro, eu tombo pra esse lado. E daí, eu prossigo da onde tá a minha costura aqui, tá? Onde ficou minha costura. E continuo até o outro lado aqui também. Tá? Continuo, venho vindo aqui, ó, tombo, deixo já tombado esse lado pra cá, tá? E continuo essa minha costura até onde tá essa costura aqui.
Aí eu tombo do outro lado e passo a minha costurinha reta aqui também, tá? Pra fechar, certo? Eu faço esse procedimento dos dois lados, ok? Bem, meus amores, ó, eu terminei aqui. Vou trazer aqui mais pertinho pra vocês verem. Eu fiz a costura aqui, reta, até encontrar aqui o outro ponto. Eu tombei o meu tecido, né? Até encontrar aquela costurinha que a gente já tinha feito. Virei, tombei pra esse lado. Continuei aqui na costurinha. Fui, lembrando de dar sempre retrocesso, tá, gente? Terminou aqui, dá retrocesso. Começou aqui, dá retrocesso, tá? Fui, tombei desse outro lado, tá? Fiz a outra costurinha aqui, tombei, continuei aqui. Fiz esse processo, né, dos dois lados. Agora é o seguinte, nós vamos dar uma refilada aqui, vamos cortar esse excesso de tecido que tá aqui. Cuidado só para não pegar, né, a sua costura, tá? Vamos dar uma refilada aqui nesse tecidinho que ficou sobrando, o zíper, tudo, tá? Dos dois lados. Depois que eu cortei o meu excesso de tecido aqui, eu vou fazer o seguinte. Se vocês quiserem, pode estar queimando com o isqueiro aqui o zíper para não correr o risco dele desfiar. Ó. Tá? Agora a gente vai fazer o clássico caixinha de leite. Como é que é o processo? A gente vai colocar, vai fazer um quadradinho. Eu gosto de fazer no papelãozinho mesmo, né? Eu faço um quadradinho de 3,5 por 3,5. Posiciono aqui. A minha costura tá aqui, tá? Tem que ser a partir da costura. E faço a marcação com caneta aqui mesmo. Certo? Vou fazer essa marcação em toda a minha peça aqui, tá? Aqui, aqui, tá? Vou fazer isso em todinha a minha peça. Vou fazer isso tanto no forro quanto na parte externa aqui, tá? Dos dois lados. Então, eu venho fazendo a caixinha de leite em todos esses pontos aqui. Depois de feitas as marcações, agora é só a gente recortar aqui. Bem, meus amores, então eu já recortei todas as minhas marcações. Vocês vão descartar esse pedacinho que sobrou, né? Esse é cortado assim. Vocês podem descosturar, na verdade, ele, e depois emendar com o mesmo a outra parte de tecido. Costurar uma toalhinha em volta dele, dá pra utilizar como um removedor de maquiagem também esses retalhinhos, tá? Não precisa jogar fora até, dá pra você guardar, dá pra você emendar, se você fazer muitos desse, dá pra você emendar até pra fazer um tapete, né, de retalho, etc. Dá pra fazer muita coisa, não precisa nem descartar, tá? Totalmente isso daqui não, beleza? Bem, feito isso, agora a gente vai fazer a clássica costura, que é o fechamento pra dar aquela aparência da caixinha de leite. Certo? Que é, pego bem o meu tecido aqui, encontro ele aqui, tá? E vou fazer uma costurinha reta, prendendo ele aqui. Faço o mesmo procedimento no forro, né? Pego ele aqui, abro, fecho a minha caixinha de leite aqui, ó, tá? Venho aqui do outro lado, faço o mesmo procedimento, abro aqui, ó, puxo aqui. Aqui, gente, deixa eu dar outra dica. Antes de costurar, antes de abrir ele aqui pra fazer a caixinha de leite, se vocês quiserem passar mais uma costura aqui, ó, pra não correr o risco de acontecer isso aqui, ó, ele abrir, tá? Vocês podem estar fazendo isso, que vai ajudar muito nesse processo para que ele não abra na hora de vocês fazerem isso aqui pra caixinha de leite, certo? Meus amores, antes de terminar de fechar, porque eu já tinha feito um lado aqui, deixa eu mostrar pra vocês aquilo que eu tava falando pra vocês da alça no começo. Vamos supor que isso aqui é a alça de vocês, tá? Eu não vou fazer a minha com alça aqui, mas é só pra mostrar pra vocês, tá? Eu pego por aqui, né? Tá aqui minha caixinha de leite, né?
Eu pego por aqui, coloco a minha alça lá pra dentro, tá? Jogo uma ponta, deixa eu até já deixar essa aqui pra fora, jogo uma ponta pra cá e ó, fecho a caixinha de leite aqui, tá bom? Aí vou lá do outro lado, ajeito a minha alça aqui pra dentro, tá? E fecho a minha caixinha de leite aqui também, ok? Se você quiser ver com mais detalhes, vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo essa aula que eu mostro bem certinho como é que eu coloco, tá bom? Agora eu vou tirar isso daqui, porque eu não vou fazer o meu com alça, né? E vou dar continuidade aqui ao fechamento também do meu forro, né? Porque eu vou fechar igual eu fechei aqui. Bem, meus amores, ó, depois de fechado todos os cantos, então, todas as partes de caixinha de leite, nós vamos pegar aquele lado nosso do forro que estava aberto, né? Lembrando que eu tô utilizando um forro aqui de Oxford, tá, gente? Mas, se vocês quiserem utilizar outro tipo de forro, fica a critério de vocês, tá? Já abro todo aqui o zíper e vou desvirar essa minha peça. Puxando aqui, eu consigo tirar toda a minha peça pra fora e eu vou ajeitando os cantos, enfiando a mão pelo forro que ainda está aberto, tá, gente? Pra ajeitando os cantinhos, tá? É ideal que seja agora, antes da gente fechar o forro, né? Então, eu vou ajeitando, ajeitando, ajeitando todos os meus cantos. Agora eu já posso pegar o meu forro. Se você quiser fazer uma costura invisível, você pode fazer. Eu prefiro, como é só o forro mesmo, eu prefiro virar essa abinha aqui pra dentro e passar uma costura aqui, um pesponto nele, fechando aqui, né? Porque daí já dá até um reforço nessa minha parte aqui, ok? Então, já vou fazer aqui uma costurinha pra fechar esse daqui. Bem, meus amores, passei a costurinha aqui, então, só de fechamento, tá? E tá pronto o nosso estojo. Olha que graça, que fácil de fazer, que rápido. E você pode usar retalho aí na sua casa, certo, meus amores? Você também pode estar passando essa peça, é só você colocar a mão aqui por dentro e ir passando com o ferrinho para ir assentando a peça, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Não se esqueça de postar sua foto lá no Instagram e marcar o meu perfil. Eu tenho aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? O link das minhas redes sociais. Me marca lá no Instagram. Entra no grupo do Facebook se você não tá aqui embaixo na descrição do vídeo também. E posta sua foto lá para as meninas do grupo verem também, para inspirar outras artesãs, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Beijos, eu aguardo vocês na nossa próxima aula.